No Brasil, os animes acabaram sendo bem acolhidos pelo público, e com o passar do tempo, grandes fanbases de obras surgem no território nacional. Desde obras consolidadas como Naruto até obras mais obscuras como Fuma no Kojiro encontram uma base de fãs no país. Muito por conta dos inúmeros sites piratas que hospedavam animes de muita variedade. Animes estes que, na maioria dos casos, eram legendados por equipes independentes que faziam um trabalho de muito empenho, de forma gratuita, apenas para que pudéssemos desfrutar das obras enquanto as emissoras davam de ombros. Antes de Netflix, Crunchyroll ou plataformas semelhantes, foi a pirataria quem difundiu as animações japonesas no país. Por outro lado, quem plantou a sementinha dessas animações foi a TV aberta, começando pela afinada Rede Manchete. Por isso, o Listando 7 de hoje é sobre os 7 animes que foram transmitidos na TV aberta brasileira, sendo importantes por difundir o gosto de animes no Brasil, lembrando que nessa lista só entrarão animes que foram exibidos nos canais de rede aberta. Canais a cabo como o Jetix ou o Animax serão excluídos da listagem. Sem mais delongas, partiu para a lista. O primeiro anime da lista é Cavaleiros do Zodíaco. Talvez essa seja a obra de anime mais importante de todas para a popularização dos animes no Brasil. Sendo exibido pela primeira vez pela Rede Manchete, Sensei se tornou uma febre e rendeu diversos outros produtos como ovas, álbuns de figurinha e principalmente os Cloth Meets, os bonequinhos de CDZ. Ele foi exibido em mais de um canal ao longo de vários anos, englobando as fases Santuário, Asgard e por último Poseidon. O segundo anime a ser citado é Dragon Ball, sendo exibido pelo SBT, Bandeirantes e até pela Rede Globo. O anime se tornou um queridinho nacional. A sua fase Z foi um sucesso arrebatador, consolidando todo o sucesso construído na franquia. A Globo ainda exibiria mais pra frente a fase GT, no entanto sem o mesmo prestígio de Dragon Ball Z. Ainda assim, Dragon Ball é de longe um dos mais importantes animes que já foram exibidos pela Rede Aberta Nacional. Em terceiro da lista, já vamos colocar Inuyasha. Ele foi um grande agregador de fãs no país e, diferente de Dragon Ball e Cavaleiros, que eram veiculados diretamente para o público masculino, Inuyasha mostrou que o gosto pelos desenhos japoneses era unissex e reuniu muitas garotas. Claro que também tivemos muitos garotos que foram atrás de Inuyasha. Eu particularmente gosto de Inuyasha e acabamos acompanhando ao longo do tempo, e ele mostrou que o anime podia sim ser vinculado para ambos os sexos e que a mulherada também tinha interesse nos desenhos asiáticos. O quarto da lista é Yu-Gi-Oh! Foi uma verdadeira febre. Até hoje o card game é praticado pelo país, a Konami segue lançando jogos e a animação foi exibida inicialmente pela Globo. Mas teve seu momento na Bandeirantes também com o Yu-Gi-Oh! GX. O anime também foi alvo de muitas polêmicas, onde religiosos extremistas rasgavam e queimavam as cartas, afirmando que eram coisas do diabo. O curioso é que a Rede Bandeirantes, que foi uma das que vinculou a matéria sobre as cartas do demônio, foi uma emissora que anos mais tarde viria exibir o anime em sua grade. Outra obra que fez sucesso comercial com a venda de produtos foi o anime Beyblade. A música de abertura que grudava na cabeça da galera, a trama envolvendo jovens que disputavam uma espécie de esporte com peões, nesses habitados por feras ancestrais, o anime tinha tudo que a galera curtia. Aos poucos, os jovens já tinham suas Beyblades ou então usavam a tampa do detergente girar em confrontos irados. Sendo assim, um anime muito impactante a ser transmitido na época também pela Rede Globo, o que gerou também um jogo para PlayStation 1 que foi muito jogado na época. O sexto, Yu Yu Hakusho, marcou muito pela sua dublagem acertada e por ter uma pegada muito bem humorada, o que contrastava na época com o Cavaleiro do Zodíaco da própria emissora. Ele também reuniu o melhor das técnicas de lutas corporais, que é uma das melhores coisas de Dragon Ball, junto com golpes originais e criativos, que era o que a gente podia ver em Cavaleiro do Zodíaco, juntando esses dois universos. O anime foi exibido no Brasil inicialmente pela Rede Manchete e possui inúmeros fãs até os dias atuais, que ainda aguardam por novos materiais referentes à obra. E se Inuyasha conseguiu atrair público feminino, o sétimo da lista, Sailor Moon, foi quem abriu o espaço para que obras voltadas para esse público fossem televisionadas no Brasil. O elenco de protagonistas formado por garotas com habilidades especiais atraiu a atenção do público na época e se manteve relevante até os tempos atuais, ganhando novas versões, com um festival de cosplayers e aficionados pela obra, sendo Sailor Moon mais uma das obras trazidas ao Brasil pela Rede Manchete, sendo televisionada na Rede Aberta Nacional. Eu sei que ficaram faltando uma porrada de outros animes importantes, por isso deixa seu like se você quiser uma parte 2 ou até mesmo uma parte 3 com esse tema, se inscreva e se ainda não for inscrito, até o próximo Listando 7.